Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos começar então a nossa 13ª aula sobre o Ministério da Igreja Local, entendendo o Ministério. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Senhor, nós somos gratos, Pai, por estarmos reunidos nesse dia que o Senhor fez, o dia especial, para que o Teu povo se reunisse em Teu nome e assim adorasse o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui entre os Teus adoradores. E agora, Senhor, rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza, Ele que é o nosso verdadeiro mestre, o supremo mestre, que Ele nos ensine um pouco mais a respeito da importância do ministério local, da igreja local. Que o Senhor esteja confirmando tudo aquilo que nós já vimos, Senhor, nos fazendo relembrar de todas as coisas, através do Teu Espírito Santo. Para que assim, logo mais, tenhamos também discernimento, possamos ter convicção em nossos corações, sobre a escolha do novo ministério, tão importante para a edificação da igreja, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como Teus filhos, Teus eleitos. E assim a Tua igreja seja lâmpada, ou seja luz no mundo, Senhor. Por favor, ajude-nos nesse estudo, nessa compreensão. Assim nós te pedimos, Senhor, com esperança, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então nós estamos aí praticamente encerrando hoje, né, a minha participação aqui para falar sobre o Ministério da Igreja Local. E não sei se vai ter mais alguma aula, acho que já está bom, já bem explicado, né? E hoje eu queria falar sobre, na verdade é uma pequena recapitulação, né, daquilo que vocês já viram, do chamado até o objetivo, do chamado do ministro até o objetivo do ministro, até vamos ver também um pouco sobre qual o alvo dele, o que a igreja espera dele, o que Deus espera, qual é o objetivo do ministro, né? O que a igreja espera dele. Então vamos lá. O chamado, aqui a gente entende, vocês se lembram disso? A gente entende que o chamado, ele é demonstrado através de duas evidências que a gente percebe que alguém é chamado para o ministério. A primeira evidência nós chamamos de um chamado subjetivo ou interno. É algo que é pessoal, é dele, é da pessoa. Porém ela se evidencia, por isso que a gente chama de uma evidência. Então abram comigo 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo 3, 1. Textos que nós trabalhamos bastante, não é? Nós vamos repeti-los hoje praticamente, né? E só para fazer um reforço então. Estamos aí às vésperas já da nossa eleição. Então, primeira evidência, um chamado interno, subjetivo. Acompanhem comigo, 1 Timóteo 3, 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado pode ser o presbitério, não é? Ao serviço ministerial, se alguém deseja, se alguém aspira, excelente obra almeja. Então Paulo usa duas palavras que são sinônimos aqui. A primeira palavra aqui na versão ARA, a primeira palavra é aspira. E a segunda palavra, no fim do versículo 1, é almeja. E as duas no grego, elas são palavras diferentes, porém sinônimos. E Paulo aqui, antes de abrir as qualificações, falar para os homens que querem servir a Deus no ministério, antes de falar sobre as qualificações, para quem quer ser um líder na casa de Deus, Paulo afirma que há um desejo no coração, ou deve haver um desejo no coração do candidato. Deve ter um desejo no coração do candidato, não é? Isso, na verdade, esse desejo pode ser um chamado interior, que precisará ser confirmado por outras evidências, na verdade, não é? Então, a pessoa chegar e falar assim, eu desejo ser um ministro, um diácono, ou um presbítero na casa do Senhor, na igreja local. É uma boa coisa? Paulo diz, sim, é uma boa coisa. Talvez a primeira evidência, não é? Ainda que precise ser confirmado por outras coisas, mas essa é a primeira evidência.
A pessoa tem desejo, ele tem amor por aquela obra. Ele não vai fazer aquela obra arrastado, como às vezes a gente ouve, né, pessoas dizem, olha, eu nem queria ser presbítero, eu nem queria ser diácono, me puseram lá. Me escolheram, né? Praticamente empurrando o camarada, né? E o cara vai meio à força, né? Pedro fala, não faça isso por constrangimento, mas faça de boa mente, faça espontaneamente, 1 Pedro 5,2. Né? Então, a gente precisa entender que há uma paixão pelo serviço, e isso não é pecaminoso. Paulo diz que é uma coisa boa. Paulo diz aqui no versículo 1 de 1 Timóteo 3, ele diz que é uma boa coisa ele querer isso, aquela pessoa, aquele irmão querer isso. Então não tem nada de pecado aqui em desejar, não é? E não é uma coisa tipo assim, o chamado interior, o desejo do homem que quer servir a Deus, não é assim, eu me formei em direito, eu fui tentar ser advogado, não deu certo. Aí depois eu abri uma padaria, não deu certo. Aí depois eu fui trabalhar de empregado numa loja, fui ser gerente, lá não deu certo. Fui mandado embora. Aí eu tentei prestar um concurso, não deu certo. Aí sobrou só para ser pastor. Eu vou ser pastor. Só o que sobrou. Não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, ele almeja. A ideia da palavra almeja, aspira, aqui, vamos ler aqui em cima. Bom, pode ser, né, uma evidência. Aspira e almeja são sinônimos no grego. Significa cobiça. É o mesmo termo de cobiçar. Quando uma pessoa pecaminosamente cobiça, não é? Aqui é o termo negativo, digamos assim, é um sinônimo negativo. A posição aqui, como cobiça, às vezes a gente entende de forma negativa, e não é? Mas quem cobiça alguma coisa, ele vende tudo que tem para ter aquilo, não é mesmo? Ele vai atrás, ele se desgasta para correr atrás daquilo que ele quer. Ele cobiça tanto, é um alvo que ele tem, que ele não abre mão daquilo. Ele passa por cima de tudo e de todos, mas ele vai buscar aquilo que ele quer. É uma expressão. Cobiça, a ideia é a mesma, só que no lado positivo. Ele quer servir ao Senhor. Mesmo que existam barreiras, dificuldades a serem transpostas, ele vai lutar por aquilo. Ele não desanima enquanto não chega lá. É mais ou menos essa a ideia aqui. Né? A ideia que é uma cobiça de quem quer muito e se estica para alcançá-lo. A ideia no grego é alguém que está esticando a mão. Vamos supor, tem uma fruta muito boa, muito madura lá no pé, lá perto de casa tem um pé de goiaba, e a gente está cobiçando aquilo lá faz tempo, só que eu não tive coragem, eu não estou tão cobiçoso assim daquelas goiabas, senão eu já tinha dado um jeito de subir no pé, mas só que está muito alto, e algumas estão tão madurinhas no ponto, e algumas os bem-te-vi já cortaram na metade, só para me mostrar, olha, ela, dentro dela é vermelha, é aquela que eu gosto, é aquela cor de rosa, sabe, por dentro, madurinha. Mas a minha cobiça pelaquela goiaba ainda não é tanto assim, que eu ainda não tive coragem de subir no pé, enfrentar um matão dessa altura, para chegar até o pé de goiaba, lá no vizinho, um terreno baldio. Então, a ideia aqui é essa, é esticar a mão para alcançar, fazer um esforço, ficar na ponta do pé para chegar até lá. Essa é a ideia de almejar o episcopado, almejar ser um presbítero ou ser um diácono. Essa é a ideia aqui, se esticar, não é? E Paulo diz que excelente obra almeja, ou seja, é um bom começo. Paulo está querendo dizer, você quer ser presbítero? Você quer ser diácono? Um bom começo. Já é importante isso, que você quer. Ninguém está te forçando, ninguém está te pondo um revólver na cabeça falando, agora você vai ser presbítero, você vai ser diácono. Não, a pessoa se dispõe, eu quero, eu amo fazer esse tipo de serviço. Eu tenho uma paixão por ensinar. Eu tenho uma paixão por servir na igreja. E eu me esforço para isso. Primeiro ponto, primeira evidência é essa. É uma evidência que vem de dentro para fora. E você, a igreja, começa a ver essas evidências. De que forma? Na vida daquele homem. No comportamento daquele homem. Aí vem a segunda parte, né? Então a primeira evidência é essa. Ela vem de dentro para fora, começa dentro do homem. Quem colocou lá isso no coração dele? Deus. Deus colocou o desejo, o aspirar
ser presbítero, ser um diácono. Foi Deus que colocou. Agora, muitas vezes é confundido com o emocionalismo, né? Ou então, às vezes, por necessidade, às vezes a igreja, puxa, não aparece ninguém para ser diácono. Eu vou ser diácono. Não, às vezes isso aí é por pressão. Não funciona assim. Tem que ser espontâneo, como diz Pedro, 1 Pedro 5,2. Não por constrangimento, por pressão. Não é. Então, essa é a primeira evidência. Segunda evidência do chamado. A segunda evidência, a gente chama de um chamado objetivo, que já dá para ver, dá para palpar, é externo. Ele se exterioriza. De que maneiras? De algumas maneiras. Não é? 1 Timóteo 3, agora versículo 2. Veja comigo o versículo 2. 1 Timóteo 3, 2 diz assim: é necessário. O que quer dizer isso? Quer dizer que é necessário. É necessário algumas coisas. É necessário, portanto, que o bispo seja tudo que a gente falou até o versículo 7, né? Até o versículo 7. E depois de 8 para frente, para os diáconos, mesmas coisas. É necessário. Então, o nosso amigo que tem o desejo de ser um candidato, né? Após comprovar esse desejo do candidato, Paulo afirma que é necessário que ele tenha algumas qualificações e capacitações, né? Na nova tradução na linguagem de hoje, você percebe ao longo de cada qualificação, ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve ser um homem moderado, ele deve governar bem a sua casa. Então a gente percebe que é um dever. É um dever, ele precisa ter essas qualificações, ou buscá-las. Ele precisa ter uma vida irrepreensível, como é o primeiro ponto. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, ou seja, que ele vai buscar a irrepreensibilidade em todas essas áreas na vida dele, para ser um bom marido, para ser temperante, para ser sóbrio. Estou olhando o final do versículo 2, né? E aí por diante. Você vai até o versículo 7. Ele vai lutar por aquilo. Se ele ama, veja bem, se ele ama, é a mesma coisa a paixão por uma mulher. Quando nós amamos uma pessoa, nossa namorada, a gente quer namorar com aquela moça, a paixão é desesperadora. E então eu vou atrás dela, eu vou tentar conquistá-la. Vou tentar. Tem mais gavião em cima? Tem mais pretendentes? Tem. Eu vou concorrer com eles. E eu vou fazer o melhor para ganhar o coração dela. E mesmo coisas que às vezes não estão ao meu alcance, mas eu vou me esforçar para tentar colocar em ordem. Assim o presbítero. Tem coisas aqui, meu Deus, colocar minhas finanças em ordem, isso aqui parece um bicho de 7 cabeças. Mas eu vou tentar. Mas eu vou correr atrás. Mas, nossa, relacionamento conjugal, isso é um fantasma. Nossa, lá em casa é um pé de guerra. Mas eu vou lutar por isso. Se eu amo e desejo o episcopado, eu vou fazer por onde? Então isso vem de dentro para fora, né? Vai se expressar numa conduta. Que mais? Ele vai se qualificar no sentido também, olha só, é necessário que ele tenha algumas qualificações e capacitações. Às vezes ele não é uma pessoa que tem facilidade para dar aula, por exemplo, para pregar, para falar em público, mas ele vai fazer por onde? Eu vou fazer um curso, eu vou me preparar. Eu sei que a igreja precisa de mim, principalmente no ensino, se for o caso do presbítero. Ou no serviço, ser hospitaleiro, ser administrador das coisas do Senhor, no caso do diácono. Mas eu nunca fiz isso. Mas eu vou aprender. Eu quero aprender. Eu quero fazer para o Senhor. Se é para o Senhor, tem que ser o meu melhor. E se é o meu melhor e eu não sei, eu vou aprender. A gente tem que ter isso na cabeça. É difícil? É. Mas Deus nos dá condições. Deus capacita. Ninguém é tão limitado que não consiga aprender algumas coisas, não é? Talvez eu não vou ser o melhor professor, vou ter a melhor retórica aí do mundo, mas eu vou ensinar. Alguma coisa eu vou ter condições de falar para o meu povo. Vou ter
né, vou ter que me preparar para isso, me capacitar. Então ele deve ser ou ter essas coisas. Significa que o ministro guiará a igreja tanto pelo ensino teórico como um professor. A gente já falou sobre isso. Eu tenho na minha cabeça a ideia de que professor é alguma coisa que ensina teoria, não é? Ele chega numa sala de aula, ele apresenta uma matéria e ele dá aquela aula. Agora, mestre, para mim, é um pouco mais. Além de ele ensinar a teoria, mas ele também ensina pela sua conduta, como um mestre modelo para o rebanho. E é isso que Pedro fala, em 1 Pedro 5, ele fala que eles não sejam dominadores, porém sirvam de modelos para o rebanho. Modelo de conduta, como um bom marido, como um bom pai, como um bom cidadão, não é? Como um bom irmão na igreja. Alguém que seja irrepreensível em várias áreas da vida. Então é essa a ideia aqui, não é? A subjetividade do chamado interno, né? Já estou fazendo uma redundância aqui, né? Aquilo que é subjetivo, aquilo que é interno, se exterioriza através de alguns comportamentos. A igreja percebe, eu estou vendo que aquele irmão, ele está se esforçando, ele está se esmerando, não está 100%, mas ele está fazendo por onde? Ele está correndo atrás, ele está botando a casa dele em ordem, ele está botando a família dele em ordem, ele está botando o casamento dele em ordem, as finanças, o serviço, a obra do Senhor. Ele algumas coisas já está evidenciando. Eu sei que ainda tem coisas para melhorar, mas ele está fazendo, está se esforçando, está se esmerando. Por quê? Porque é uma paixão. Quando é uma paixão, não foi o que eu falei para vocês? Quando eu me apaixonei pela Val, eu fiz gato e sapato para pegar ela, para ir atrás dela. Pegar no bom sentido, irmãos, por favor, desculpe aqui minhas palavras, tá? Me perdoe, irmãos, eu até tenho que pedir perdão. Às vezes eu brinco com algumas palavras que são um pouco desnecessárias, viu? Me perdoe, irmãos, eu estou me cuidando para isso, tá? Eu quero dizer assim, eu gostaria de casar-me com ela, é isso que eu quero dizer, tá? No bom sentido. Aí, eu me esforcei para tentar conquistar o coração dela, não é? A gente se esforça por uma paixão que a gente tem. Então o presbítero, o diácono, ele se esforça por uma paixão que ele tem, por essa paixão. Ele sabe que ele vai enfrentar muita dificuldade. Ele sabe que não vai ser um mar de rosas. Aliás, o que na vida cristã é um mar de rosas? Me diz. Se você tiver alguma coisa para dizer que é um mar de rosas, eu vou ficar contente. Mas eu fico contente porque Deus dá graça em todas as nossas dificuldades. Ele sempre dá graça para a gente vencer cada uma das nossas dificuldades, como dos presbíteros e do diácono também, não é? Então, onde eu estou aqui, ele vai servir de mestre e modelo para o rebanho. O candidato precisa primeiro ser, para poder depois fazer algum serviço na igreja. Novamente, ele tem que ter aquelas qualificações. Paulo diz assim: que bom que ele deseja o episcopado, versículo 1, né? 1 Timóteo 3, 1. Que bom que ele deseja, ótimo, ótima coisa ele deseja, parabéns. Nós precisamos de homens assim, Paulo fala. Mas depois ele fala, porém, é necessário algumas coisas aqui. Não é assim, chegar lá, eu quero, hein? Você tá, como é que está a sua vida? Está assim, assim, assim. Você precisa mudar aqui, mudar ali. Mas eu não estou querendo mudar assim. Aí é legalismo. Não, é a palavra de Deus. São instruções bíblicas. Se eu não obedecer aquilo, eu não estou qualificado. Se eu não estou qualificado, a igreja não pode, não deve. Depois nós vamos ver por quê. Ela é responsável por esses homens. Ela vai colocar lá gente que vai ser os defensores da verdade. Nós vamos chegar lá no objetivo daqui a pouco. Então, voltando aqui. Antes de fazer, ele tem que ser alguém irrepreensível ou alguém em busca da irrepreensibilidade, não é? Você percebe, às vezes demora um pouco para a pessoa colocar a vida dele em ordem, é normal, e a igreja tem que analisar isso. Olha, irmãos, nós não somos SPC, nós não somos Polícia Federal, nós não somos a Receita Federal, para ficar aí correndo atrás das coisas, né, da vida de cada irmão. Porém, a gente não pode também falar, sabe, aquela de João Bobo, eu não sei como é que está a vida, eu não conheço direito. Não, o mínimo você tem que conhecer.
Você está andando junto para quê? Por que nós somos um corpo? E se a gente está andando junto, alguma coisa está sendo evidenciada. Eu não vou escolher ou deixar de escolher uma pessoa pelos meus próprios critérios, ou porque às vezes eu tenho raiz de amargura com alguém, então eu não vou escolher aquele camarada, mesmo que ele tenha todas as qualificações. Por outro lado, eu não vou colocar alguém, sendo que eu sei que ele não está preparado ainda, só porque eu gosto muito dele. Aí ele é bonitinho, ele me bate nas costas e me cumprimenta toda vez que eu chego, toda vez que eu saio. Funciona? Não, tem que ter um pouco mais aí. Então tem que ter qualificações. E Paulo diz ali quais são essas qualificações, não é? Avançando, o que aprendemos então aqui? Primeiro lugar que nós aprendemos é que ninguém deve ocupar o lugar de ministro por força ou constrangimento, né? Constrangido, mas espontaneamente, como 1 Pedro 5,2 fala, não por constrangimento, mas espontaneamente. Pedro ensina, vocês presbíteros comigo, nós juntos nesse mesmo encargo, irmãos, vamos pastorear a igreja do Senhor. De que forma Pedro diz? Não, primeiro ponto, não forçados. Não é porque alguém me pegou pelo pescoço, a minha esposa falou, hoje você vai ser presbítero. Não é assim. Tem que ter um desejo no coração. Tem que ter liberdade, tem que ter desejo, paixão por aquilo. A gente tem que ter paixão pelo que faz. A gente aprende isso desde pequeno. Nas nossas vocações profissionais, por exemplo. Desde a minha época, eu sempre ouvi, e hoje continua sendo uma verdade, apesar de que nem sempre é possível. Mas é assim, eu tenho a paixão por ser aviador. Eu quero pilotar avião. Tá, só que é difícil, né? Então eu vou ser agricultor, vou mexer com a lavoura. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso até ser um agricultor, mas eu não vou fazer bem feito, porque a paixão não me aquece para aquilo. Às vezes, meu avô falava muito assim, alguns familiares já vinham do comércio, né? E eles diziam muito assim, a pessoa para o comércio tem que ter tino, né? É o tal do tino comercial. Ele tem que ter o dom, a paixão, tem que lidar com aquilo com graça, com sabedoria, estou usando os termos evangélicos, né, bíblicos, né? Mas a pessoa tem que ter realmente um coração voltado para aquilo. Ele pode até fazer, se ele não tiver paixão, ele pode até fazer, mas fazer bem feito é outra coisa, é o tal do dom, não é? A gente vê as pessoas às vezes tocando um instrumento musical, mas você percebe, ele toca, ele tem o dom? Não tem o dom. Como é que você percebe isso? Pelo desempenho da pessoa. Pelo desempenho, às vezes a pessoa tocar até toca, mas não é com paixão, com coração. Você percebe que pessoas deslizam no instrumento que ele toca, eles viajam naquilo, porque ele faz com amor, ele faz com paixão. É diferente de alguém que toca, né? É diferente. O que mais? Nós estamos na primeira ainda, né? Segundo, todo aquele que deseja esse serviço deve buscar qualificar-se, colocando em ordem a sua vida pessoal e preparando-se para o serviço desejado. Então a gente subentende na ordem de Paulo que a pessoa que deseja o episcopado, seja para presbítero, seja para diácono, ele está desejando alguma coisa e ele entende que ele precisa qualificar-se. É aquele preço, eu vou pagar o preço, eu tenho essa paixão, então eu vou pagar o preço, eu vou me qualificar. O que eu preciso fazer? Minha casa não está em ordem ainda, eu preciso botar algumas coisas em ordem lá em casa. Vou fazer. Eu preciso acertar minhas contas. Vou fazer. Eu preciso limpar meu nome. Vou fazer. Enfim, vai colocar em ordem tudo isso. Custe o que custar. Às vezes ele vai se prejudicar pessoalmente para pôr a casa em ordem. E às vezes é necessário. O que isso demonstra? Demonstra que ele está levando Deus a sério. Que o reino de Deus está em primeiro lugar na vida dele. Então ele vai colocar a casa em ordem. E mais, ele vai preparar-se. O que um presbítero faz? A principal tarefa do presbítero, vamos tomar como exemplo o presbitério, né? O presbítero ensina. Puxa, mas eu nunca ensinei ninguém, eu nunca fiz isso. Mas eu vou aprender. Onde que eu posso fazer aulas de retórica? Onde eu posso ter um curso de hermenêutica para fazer interpretação de texto?
Onde eu vou fazer algum curso que prepare para que eu tenha uma desenvoltura em público, para falar em público? Isso, irmãos, não é pecado. Isso são instrumentos que Deus usa para nós nos qualificarmos, irmãos. Não tem problema fazer cursos nesse sentido. Às vezes as pessoas não, dom é dom. Se eu tenho dom, já estou pronto. Não, precisa desenvolver o dom às vezes. Às vezes a pessoa tem a paixão, quer fazer aquilo, mas ela está amarrada por algum ponto, precisa vencer aquilo. De que forma? Às vezes até ir no psiquiatra. Porque senão ele fica preso, amarrado. E isso é bom, a pessoa está fazendo por onde? A igreja vê, olha, ele está se esforçando. Ele está dando passos. Não está 100%, mas está indo. Terceiro, a membresia da igreja local deve estar atenta. Presta atenção, membresia. A membresia da igreja local deve estar atenta tanto às evidências internas, que é isso que eu falei, você percebe quando a pessoa tem paixão por aquilo, não é? Você percebe que ele quer aquilo. A pessoa que tem paixão, primeiro, não desiste fácil, né? Ele não desiste fácil. Quando é uma paixão, ele vai falar, não, eu sei que tem muita coisa para pôr em ordem, os obstáculos são grandes, a luta é grande, mas eu vou me esforçar. Eu não desanimo, não é? É a mesma coisa, voltando a falar do meu namoro, desculpa bem, eu estou pegando bastante nosso exemplo, mas eu sei que você entende. Não foi no primeiro obstáculo, quando eu pensei, puxa, eu fiquei sabendo que o pai dela tinha quase 2 metros de altura. Eu falei, bom, vou ter que agora pedir a mão dela lá, né? Não vai ser fácil. Ainda bem que naquela época minha sogra já era separada. Porém, eu encontrei mais dificuldade com ela do que com ele. Pensa o quê? Não é porque é sogra. Então eu tive que enfrentar o gigante, não é? Porque eu queria a terra prometida. Eu enfrentei o gigante, eu tive que enfrentar, não é? Então a gente vai. Por quê? Porque tem a evidência, estão mostrando a evidência de que a pessoa quer de fato, tem aquela paixão, e não desanima fácil, não é? Que mais? As evidências internas demonstradas pela paixão do candidato ao serviço, quanto pela sua responsabilidade em colocar a sua vida pessoal, familiar e civil em ordem. Então a igreja percebe, a membresia percebe, através de evidências externas, aquilo que aconteceu no coração da pessoa. Aí a gente vai falar assim, bom, ainda que aquela pessoa não esteja 100% pronta, mas eu vejo evidências, eu vou confiar nela, Deus está me mostrando, Ele pode ser o meu líder. Por quê? Porque Ele está fazendo por onde? Ele está se esforçando, Ele está se esmerando para pôr a vida em ordem, então merece a minha confiança, merece a minha confiança, merece o meu voto, no caso de eleição, não é? A eleição é uma forma segura? Será que é? Eu peguei esse tópico aqui, a gente já falou sobre isso, mas eu vou reforçar de novo. Por quê? Porque eu estou falando aqui da responsabilidade da membresia, não é? Eu falei sobre o chamado. Esse chamado vai ser confirmado em última análise pela igreja, não é somente pela paixão do candidato por aquele serviço, mas também pela igreja, não é? Então a gente vai ver, e aí, será que o resultado das urnas é a voz de Deus? É a vontade de Deus? Será que é? Como que a Bíblia responde essa questão? Vamos ver, abra comigo em Atos 6:3. O que é que diz em Atos 6:3? Eu vou ler para você. Atos capítulo 6, versículo 3, é a primeira vez que acontece uma situação, vocês lembram que nós estudamos, onde os apóstolos, os primeiros presbíteros, chamados de apóstolos, não poderiam fazer um outro tipo de serviço que apareceu. Qual era o serviço que apareceu? Cuidar das viúvas necessitadas. Então eles falaram assim, nós não podemos deixar para fazer uma coisa, a gente não consegue, tipo assim, bater o escanteio e correr na área para cabecear. Nós não conseguimos fazer isso. Nós vamos ter que repartir o serviço. Vamos fazer o seguinte, veja o versículo 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós. Esse escolhei dentre vós significa que houve uma eleição. Eleição. Tinha candidatos? Tinha. Quantos? Não sei, vários. Mas quantos foram eleitos? 7. E aqui, embora não leve o nome de diácono, mas a gente percebe que é o primeiro serviço diaconal, cuidar das viuvinhas que estavam passando fome.
não é? Cuidar das mesas aqui, o termo que eles usam, não é? Então, foi uma eleição. É bíblico? É bíblico a eleição ou não é? É bíblico, não é? A gente entende assim, quando os apóstolos, presbíteros também, não tem problema. Eles eram presbíteros na época também, claro. Então, eles impuseram as mãos sobre aqueles 7 homens e confirmaram para aquele serviço, quer dizer que eles entenderam que foi a vontade de Deus. Quem escolheu? Foi os apóstolos? Não, foi a igreja. Foi a membresia que escolheu. A eleição aqui, dentre vós, significa dentre vocês, irmãos. Né? Mas irmãos, versículo 3 de novo. Mas irmãos, está falando da irmandade toda, de toda a membresia. Escolhei dentre vós. Não é? Homens de boa reputação, 7 homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo, do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. Aqui os apóstolos já colocaram algumas qualificações, não é mesmo? Não pode ser qualquer um, tinha algumas qualificações, não é? Então a igreja escolheu. A igreja provavelmente olhou para aqueles homens e falaram assim, eles levam jeito para a situação, eles levam jeito para aquele serviço. Eles não escolheram às cegas, não. Eles tinham sim um referencial. Alguma coisa, embora a igreja fosse primitiva, fosse começo, talvez não tinha muito tempo de vida a igreja, mas algumas coisas eles viram naqueles 7 homens que se destacaram em relação aos outros para que eles pudessem colocá-los como diáconos, com certeza. Né? Então tá. Segundo texto, Atos 14, 23. Quando Paulo e Barnabé saíram por toda a região pregando o evangelho, eles... 14... Peraí. Atos 14, 23. Então, eles foram passando por várias cidades, não é? E aí, no versículo 23, Paulo diz assim, e promovendo-lhe, aliás, Lucas que escreve, relatando o que Paulo e Barnabé estavam fazendo, né? E promovendo-lhes em cada igreja, ou seja, cada igreja de cada cidade, a eleição de presbíteros. Não são todas as versões que colocam o nome de eleições de presbíteros. Algumas colocam assim, e os apóstolos estavam escolhendo presbíteros, ou coisa semelhante. Alguém tem uma versão que fala aí, acho que mais ou menos assim? Acho que, se não me engano, é a NTLH, fala que os apóstolos estavam escolhendo ali alguns presbíteros de cidade em cidade. Mas aqui a gente percebe, na versão ARA, a gente percebe que promoveram eleições. É como se Paulo e Barnabé passassem de cidade em cidade e falassem assim, gente, igreja de Listra, vocês precisam escolher alguns homens para serem seus líderes, como presbíteros. Escolham vocês. Como os apóstolos fizeram lá atrás, agora Paulo e Barnabé também fazem, não é? Em cada igreja, a escolha de presbíteros. Né? É isso aí que está. Na primeira foi em Atos 6, escolha de diáconos, agora de presbíteros, né? Atos 14, 23. Então, os termos escolhei dentre vós e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, confirma que a eleição é bíblica. Né? Entendemos que, apesar de não ser o único método de confirmação e oficialização de ministros, porque existem situações em que sim, o presbitério anterior escolhe o novo presbitério. Já existem igrejas que utilizam essa prática. Em algumas outras situações, me parece que em Tito 1, Paulo diz que era Tito para escolher os primeiros presbíteros lá em Creta, na região de Creta. Não é? Era Tito que deveria... Então não é a única, porém ela é um método seguro. Ela é um método seguro. E nós adotamos esse método de eleição. Então entendemos que não é o único método, né? Mas a eleição feita por toda a membresia da igreja local é um método seguro, é um método bíblico, sem problema nenhum, nós vimos aqui claramente na Bíblia, e que expressa a vontade de Deus. Sim, expressa a vontade de Deus. Olha, é lógico, se é bíblico, expressa a vontade de Deus, não é? Então a gente não tem dúvidas quanto a esse método de escolha. Agora, tem uma ressalva aqui embaixo, pus até em vermelho. Isso desde que observados os critérios do chamado do candidato, que a gente já viu anteriormente, e não por critérios pessoais. Aquilo que eu falei para vocês.
A eleição, ela é bíblica, ela é a vontade de Deus. Se ela não for guiada, se o meu voto não for guiado por convicções pessoais. Eu não vou muito com a fachada do fulano, então não vou votar nele. Agora aquele outro lá, eu vou votar. Embora ele seja meio que trapalhão, mas eu vou votar nele. Não são por métodos naturais. Os métodos têm que ser bíblicos. Aí então a eleição será bíblica e vai refletir a vontade de Deus. A membresia tem essa responsabilidade. Por isso essas aulas são tão importantes, irmãos. Não é? Para a gente saber onde que eu vou pôr o xizinho no quadradinho certo. No dia da eleição. Não é mesmo? Se eu vou pôr o xizinho ou não. Não é? E para quem? Para quantos? Para quem? Não é? Então é isso. Avançando um pouquinho mais. Eu quero falar com você uma outra coisa, que a gente não chegou lá, mas é muito importante. Abram aí mesmo, 1 Timóteo 3, 14 a 16. É semelhante a Judas 3. O que fala em Judas 3? Que Judas queria escrever algo para a igreja, não é? As igrejas, e ele queria falar da fé comum, porém ele viu a necessidade imediata e urgente de tratar sobre a proteção da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Paulo fala um pouco diferente, mas olha comigo, 1 Timóteo 3, de 14 a 16. Escrevo-te essas coisas, falando para Timóteo, né? Eu estou escrevendo essas coisas. Quais são essas coisas? São o que ele já falou do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 1 ele fala sobre o problema das heresias pregadas no meio da igreja, falsas doutrinas, falsos mestres. Capítulo 2, ele reforça a mesma coisa, incentivando Timóteo a fazer isso, não é? Como ele deve proceder na casa de Deus. E ver capítulo 3, Paulo escreve a Timóteo para escolher presbíteros e diáconos fiéis. Olha a importância. E ele termina o capítulo 3 dizendo: por causa disso, lutar contra a falsa doutrina e escolher bons líderes, por causa disso eu escrevi tudo isso para você, versículo 15, para que, se eu tardar, se eu não chegar a tempo aí, em Éfeso, onde estava Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo está querendo dizer assim: se eu atrasar, mas você já vai preparando os presbíteros aí, já vai mostrando quais são as qualificações, eles precisam estar prontos. Para quê? Capítulo 1, muita falsa doutrina. O que é que destrói uma igreja? Pecado? Não, porque o pecado pode ser tratado, e deve. Não estou falando do pecado não tratado, mas o pecado, quando há arrependimento, cura, resolve e a vida segue, não é? Mas a falsa doutrina destrói igrejas. Mas tem muita igreja viva aí de pé com falsa doutrina. Quem disse que eles estão vivos? Quem disse que eles estão de pé? Mas está sim de gente lá dentro. Pena. Sinto muito por eles. Estão andando pelos caminhos do inferno. Estão indo para o inferno. Falsa doutrina leva a igreja para o inferno. Então, o que é mais importante para uma igreja? Boa doutrina, sã doutrina. Paulo fala sobre isso. Precisa de uma palavra sã, saudável, alimento bom. E precisa de gente para ensinar a gente a fazer isso, a aprender isso. É isso que Paulo está falando aqui. E a igreja, só que ele fala assim, é a igreja do Deus vivo que é coluna e baluarte da verdade. Quem protege a verdade? Os presbíteros, né? E os diáconos? Não. Toda a igreja. Porque o dia que o presbítero escorregar, vocês vão ter que puxar a orelha dele. Bota ele no lugar dele. E fala: vem cá, meu irmão, eu amo você. Se emenda, senão nós vamos escolher outro no teu lugar. Você não pode ensinar isso aí, não. Esse ensino não confere com a verdade bíblica. Verdade aqui é a palavra de Deus, aqui nesse versículo 15.
é a palavra de Deus, pura, sem mistura. E aí, a igreja protege, a igreja que é coluna e baluarte da verdade. Ela tem que praticar a apologia, a defesa da verdade. E versículo 16, Paulo somente está mostrando aqui o que é a verdade. A coluna da verdade tem um nome só: Cristo. Quem é a coluna, a rocha da igreja? Cristo. O que Paulo está falando com essas palavras tão difíceis aqui no versículo 16? Ele está falando, primeiro, Cristo se encarnou. Ele foi manifestado na carne, não é? Evidentemente, grande é o mistério da piedade, que já foi revelado, né? Aquele que foi manifestado na carne, ou seja, Cristo se encarnou. Primeira verdade, é uma confissão de fé aqui, né? É como se fosse uma base de uma confissão de fé. Cremos que Cristo veio em carne, ele se manifestou em carne. Segundo lugar, ele foi justificado no Espírito. O que está dizendo aqui? O Espírito Santo ressuscitou dos mortos. E ele então, o Espírito justificou que ele é Filho de Deus. Cristo é homem, veio em carne. Mas também o Espírito atesta que ele é Deus. Ele é homem e ele é Deus. 100% homem, 100% Deus. Verdades absolutas e inegociáveis. Terceira, Paulo diz, foi contemplado por anjos. Ele foi adorado por anjos. Quando? Quando ele subiu aos céus? Não. Em toda a eternidade ele foi contemplado por anjos. Como é que você prova isso? A primeira evidência física que Deus mandou fazer algum objeto, lá no Velho Testamento. Qual foi o objeto dentro da arca? Perdão, meu Deus, falei objeto. Qual é o objeto dentro do tabernáculo ou do templo que expressa a presença de Deus? Aí. Então, qual era o que tinha sobre a arca? Vocês se lembram? 2 querubins. O que é que eles estavam fazendo ali? Contemplando o que estava dentro da arca. O que simbolizava a arca? Cristo. O Deus Emanuel. Ele foi contemplado por anjos por toda a eternidade. Ou seja, ele é maior que os anjos, como dizem Hebreus. Quarta coisa que Paulo fala aqui é o mistério da verdade, ou da piedade, né? Pregado entre os gentios. Cristo foi pregado entre os gentios, não só entre os judeus, mas o mundo inteiro recebeu o Evangelho. Ele vai receber o Evangelho se não recebeu ainda. E vai, porque Deus prometeu. Né? Ele fará isso. Então, ele foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo. E aqui, irmãos, olha só, é interessante, crido no mundo não significa que todo mundo creu. Significa que ele foi crido em todas as nações do mundo, onde ele foi pregado. Não tem mais só os judeus. Não, agora é todas as tribos, línguas e nações, o mundo inteiro. Porém, não quer dizer que o mundo inteiro será salvo, mas o mundo inteiro vai crer nele, sabia? Uns vão crer agora, vão se arrepender e vão confiar nele, vão seguir a igreja. Outros vão crer nele, mas não vão se submeter a ele e vão pagar no juízo final, na destruição final. Porque a palavra diz que toda a língua confessará, todo joelho se dobrará, ímpios e crentes se dobrarão diante do Rei dos Reis. Então, todo mundo crerá, não é? E será recebido na glória. Aí sim fala já na sua exaltação final, não é? Ele foi, o que confirmou que ele era o Filho de Deus, é que após a sua ressurreição, ele subiu aos céus. Ele não ficou aqui. Ele vivo, carne e osso. Não é que ele subiu em espírito. Não, ele subiu em forma física. Vocês entendem isso? Não. A física não explica. A biologia não explica. A ciência não explica. Mas ele subiu, carne e osso, que nem eu e você. E subiu. Gloriosamente. E hoje está sentado à destra do Pai. E Cristo reina. Então, qual é o mistério da verdade? Cristo. O que mais a igreja precisa de revelação? Se eu chegar aqui para você e falar assim, irmãos, eu tenho uma nova revelação hoje, eu vou subir no púlpito e vou falar uma nova revelação, não precisa nem abrir a Bíblia, Deus falou comigo, irmãos, diáconos, sobe lá, me pega, me põe para fora, me dá um pontapé no traseiro, bota eu para fora daqui.
Se eu vier com nova revelação aqui, irmãos, desculpa, de novo estou usando termos pesados, né? Perdão. Mas, nós não podemos pregar aquilo. Paulo diz que se eu levar um outro evangelho que não seja aquele que eu já preguei, eu mesmo seja anátema. Anátema. Vão anotando aí, vão juntando as pecinhas para você ver onde nós vamos chegar. Então, nós chegamos aqui na conclusão que a verdade já está revelada, não é? A verdade é a palavra já revelada, que está na Bíblia. Não há mais nada a ser revelado, irmão. Não há nada mais a ser revelado. Você quer trazer profecia para a igreja? Abra a Bíblia. Você quer trazer revelação para a igreja? Abra a Bíblia. Culto de revelação não existe a não ser que seja da Bíblia. Não existe culto de novos mistérios a serem revelados, porque tudo já foi revelado em Cristo e na palavra. Não há novidade nenhuma. Deus já revelou tudo na sua palavra. Outra coisa que a gente vê nesse texto, as igrejas do Deus vivo, a igreja do Deus vivo é maior que a ICCG. Aqui eu não estou falando de ICCG. Essa igreja do Deus vivo, nós estamos contidas nela, nós somos um grão de areia no universo imenso de igreja, da igreja de Cristo, da igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo é muito maior que a ICCG. Se eu chegar aqui um dia e falar assim, somente o pessoal da ICCG é salvo, somente o pessoal dessa comunidade, eu tenho certeza que são meus irmãos em Cristo. Loucura. Loucura. Não atentem para isso, é loucura. A igreja é muito maior do que nós, irmãos. Mas nós somos a igreja. Pequenos, a caminho de crescimento, em franco crescimento, aliás, pela graça de Deus, porém, não somos a totalidade da igreja. Isso é presunção, é coisa diabólica. O que mais? O que a gente vê aqui, a igreja é quem protege, em última análise, a palavra já revelada nas Escrituras. Depois eu vou falar as aplicações. Então, a igreja é que protege, não são somente os líderes. A igreja tem essa incumbência. Quarto lugar, há grande responsabilidade da membresia em escolher os seus guias para proteger a verdade. Então, tem mais coisa. A principal característica do presbítero é proteger a palavra. Ele precisa ter o ministério da palavra. É o ministério da palavra que ele herdou dos apóstolos. Os apóstolos eram homens da palavra e de oração. Então, se ele não tiver essa qualificação, ele não serve para ser presbítero. E a igreja precisa saber disso. Porque a igreja precisa escolher aqueles que vão ser os seus protetores. Junto com a igreja, com a membresia, os presbíteros têm que estar em harmonia com a igreja, não é? E aí eles vão juntos proteger a sã doutrina. Aquele que não se esforça para conhecer a sã doutrina, ele primeiro não é um bom crente, segundo ele não pode ser um presbítero. Não é? Em quinto lugar, a igreja deve servir de apoio para os bons líderes. Como é que ela pode ser um apoio? Ou como é que ela protege, melhor, não é? A doutrina? Em primeiro lugar, a igreja precisa conhecer a verdade. Mas são os presbíteros que vão ensinar. Ok, eles ensinam parte. Mas você precisa conhecer a Bíblia lá em casa, no todo. Se você não estudar em casa, você vai ficar só com a comidinha de fim de semana aqui, você vai ficar raquítico. Você vai ficar anêmico, espiritualmente falando. Você não vai crescer. E você não vai ter critérios para julgar entre o bem e o mal. Hebreus capítulo 5 diz que aqueles irmãos já eram velhos o suficiente para serem mestres. Mas ele fala assim, mas eu tive que dar leitinho de novo para vocês, porque eu não posso dar um alimento mais sólido, porque vocês ainda são crianças. Por quê? Porque não comiam em casa, não cresceram. E ele fala que aqueles que são maduros, eles sabem fazer a distinção entre o certo e o errado, entre o que é bom e o que é mal, entre o que é verdade e o que é o engano, o erro. O maduro sabe fazer isso. E a igreja precisa disso. Porque ela vai ajudar os seus presbíteros. Primeiro, precisa conhecer a verdade. Segundo lugar, escolhendo bons mestres.
Por isso a importância de estudos como esse. Você precisa ter um mínimo de entendimento do que um presbítero faz e do que a Bíblia exige que ele seja, para que ele possa ocupar aquele cargo. Senão, se você não souber disso, você vai escolher assim: ah, minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Né? Vai ficar nessa. E não é assim que Deus quer que escolha. Você precisa ser maduro para escolher. Tem que ter critérios para escolher. Em segundo lugar, a igreja precisa obedecer os bons mestres, não é? Por quê? Porque Pedro diz isso. Quando os presbíteros os seus guias são obedecidos, é lógico que obedecer ao que ele ensina biblicamente. Não é obedecer ao que às vezes o homem tem na cabeça uma ideia e ela não é bíblica e ele quer impor aquilo para a igreja não é obrigada a segui-lo. Mas ela tem que seguir aquilo que é bíblico. E então, quando obedece, aí facilita o trabalho do mestre. Por quê? Porque muitos também não querem obedecer. E quando não obedecem, Pedro diz que eles... Pedro diz, acho que é Pedro, né? Hebreus, Marcos, é isso aí. Hebreus 13, né? Ele diz que eles fazem a obra gemendo. Eles fazem o serviço deles gemendo, quando não há obediência da igreja. Não há resposta da igreja. Não é? Depois, como é que você pode ajudar e proteger a sã doutrina também? Incentivando os bons mestres. Não é? Você percebe que todo mestre, você sabe, não há um super-homem aqui. Não há um super-herói. Eu vi o Bernardo ontem de super-herói, mas ele não é o super-herói. Ainda não, pelo menos, né? Pelo menos até agora. Agora, a gente também não é, nenhum homem é. E você precisa incentivar de vez em quando. Você precisa motivar o teu líder, não é? O teu líder é de carne e osso. Ele passa por crises. Então, uma palavra de consolo, muitas vezes, revigora a alma das pessoas, não é? E isso é bom. Isso incentiva. É assim que você também protege a sã doutrina. Por último, supervisionando e disciplinando os bons mestres. Não é ficar falando, puxa, olha, o Zé lá, o presbítero Zé, ele está fazendo cada uma. Nossa, eu não entendo nada que ele fala. Mas você já chegou nele para falar para ele? Não, nunca cheguei. Ah, então, começa por aí. Olha, aquele presbítero lá, nossa, tem uma conduta, né? É repreensível a conduta. Ok. E aí, o que você fez? Ah, não fiz nada. Estou orando por ele. Ore e haja. Vai conversar com ele. Repreenda-o. Ah, mas eu vou pôr a mão no ungido de Deus. Para com isso. Já falamos sobre isso, não quero repetir essa asneira aí. Não é isso. Fale com o seu presbítero. Converse em amor e diga: olha, irmão, olha, a aula de hoje não entendi nada. Saí pior do que quando eu entrei. Fale. Encoraje, mas também, na hora de falar a verdade, fale a verdade. Não é? Qual é o objetivo do serviço ministerial? Rápido, agora encerrando. Primeiro objetivo do serviço ministerial. Eu quero correr, mas estou vendo que já está acabando a hora. É que eu quero que os irmãos também possam falar depois, não é? Objetivo. Primeiro objetivo é pastorear e alimentar e proteger a si mesmo, como também ao rebanho, não é? Eu transcrevi aqui, Atos 20, 28, diz assim: atendei por vós mesmos, ou por vós, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, lá em Atos 20, 28. Então esse texto mostra a primeira obrigação ou objetivo de um presbítero, é cuidar do rebanho, mas também de si mesmo. Presta atenção que Paulo diz em primeiro, cuide de você. O que é que Paulo está querendo... É Paulo, sim, ele estava falando aos presbíteros de Éfeso. Ele diz, cuide também de vocês. Se vocês não cuidarem de vocês, vocês não vão conseguir cuidar dos outros. Se vocês não ajeitarem a vida de vocês, vocês não vão conseguir ajeitar e ajudar os outros. Existe uma
um regulamento aí nos aeroportos, né, nos aviões, né? Antigamente faziam mais aquele teatrinho lá antes de levantar voo, os aviões, né? Acho que agora não faz mais. Mas antigamente era assim, aparecia uma comissária de bordo, ou um comissário de bordo ali, e ele mostrava como é que usava aquela máscara de ar caso haja despressurização do avião. Então ele mostra ali a pessoa lá falando, narrando como é que tem que fazer e tal, tal, tal. Aí, uma das últimas instruções é assim: faça em você primeiro, coloque a sua máscara e depois auxilie aquele que está ao seu lado. Se você não puser a máscara primeiro, você pode desmaiar na hora que você está ajudando o vizinho, né? Aí fica bonito o negócio, né? Aí ele que não sabe pôr vai ter que ajudar você. Então, é mais ou menos essa a ideia. Se você estiver de pé, você consegue levantar o outro que está caído. Agora, se você está caído, como é que você vai levantar o outro? Então é o que Paulo está falando: cuide de vós e do rebanho. Né? Segundo, cuidar de si mesmo e da sã doutrina. Cuidar do rebanho é uma coisa, cuidar das pessoas. Mas ele também diz a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque olha o que Paulo escreve. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Salvação é óbvio que não está falando da salvação final, não é? Da salvação no sentido de ser convertido. Mas salvar do engano, da falsa doutrina, do erro, da palavra que não é verdadeira, legítima, vai salvar do engano. Não é? E aqui, então, Paulo está dizendo para Timóteo, você tem que estar de pé e cuidar da sã doutrina, ou da doutrina, porque você fazendo isso, você vai salvar os teus ouvintes. Sugere que ele dava aula, sugere que ele pregava, que ele ensinava, que ele falava para os outros. Qual é a maneira de ensinar? Pode ser pregando, dando uma aula, aconselhando, fazendo visitações, não é? Pessoalmente, na hora de um aconselhamento, pequenos grupos, enfim, tem várias maneiras. Mas tudo é originado da ideia de ensinar, não é? De ensinar, de passar conhecimento para os outros. E tem que ser bíblico. Quando fala de doutrina, fala de coisas bíblicas. Timóteo, cuida de ti mesmo, ou seja, anda na doutrina e passa essa doutrina para os outros. É o que Paulo está ensinando a Timóteo. Muito bem. O que vem agora? Vamos fechar. O microfone está disponível? Está funcionando? Vamos ver. Primeiras conclusões aqui. Opa. Primeira. Deu um problema. Só um minutinho. Está dando algum problema aqui. Lembrei. Essa parte eu deixei para vocês, por isso que eu pus isso aqui. Eu não vou fazer aplicação hoje, vocês vão fazer, tá? Vocês vão responder algumas... O que você conclui de tudo isso? Você quer contribuir? Contribua. Fale no microfone. Hoje eu não tenho aplicação, você vai ter, tá? Você vai tirar alguma conclusão. Quem quiser falar, por favor, está aí para você comentar. Comente, né? O que você entendeu, o que você não entendeu, pergunte. Vamos tentar resolver, tá bom? Quem vai puxar a fila? Marcos. Só um pouquinho, tem um microfone para você falar aí. Tá bom, obrigado. Ensinar pregar e ensinar? Pregar e ensinar. Certo. Seja por presbítero, só pregar e ensinar, mas sim viver. Sim. E prega. Isso mesmo. Falar até pagar e fala. Pregar. E ensinar. Se. Entendi. Exatamente.
Isso. Uhum. Exato. A gente... Aham. Uhum. Uhum. Exatamente. O primeiro ponto é esse, né, que precisa ser uma realidade naquele que ensina. Ou, segundo ponto, precisa ser algo que ele está tentando, porque às vezes eu posso falar assim, olha, eu errei muito quando pai, eu vou ensinar o Marcos a ajudar a criar os filhos, por exemplo. Mas eu errei muito no passado, não é? Mesmo sendo crente, ainda assim os princípios eu não apliquei todos no meu passado. Então, assim, posso chegar nele e falar assim, Marcos, olha, eu não faça o que eu fiz porque eu fiz errado. Faça assim, 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 porque a Bíblia te ensina a fazer assim, não é? Então, é um ponto. Segundo ponto, é assim, olha, eu junto com você, Marcos, eu quero aprender junto, porque eu também estou falhando nessa área. E aí vamos aprender juntos. Então, também faz parte. Mas a evidência de que a pessoa está tentando se corrigir tem que ser uma realidade, não é? Isso vai confirmar que ele realmente é um chamado, é um homem de Deus, não é? Vai confirmar porque ele está se esforçando para colocar a casa em ordem, não é? É isso mesmo. Alguém mais? Nenhuma aplicação mais? César, pode falar, Cezão. Como? Som. Ei. Só um pouquinho. Já esqueceu. Ixi. Nossa. Você falou aí do livro de Atos, capítulo 14, versículo 23. Uhum. Ele diz, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então aqui fala de alguns princípios, né? Eu acho importante, a própria igreja está se colocando nesses dias, né, em oração. Foi ensinado acerca do jejum, embora numa única pregação, acho que ainda precisa ser mais trabalhado esse assunto, né? Mas assim, aqueles irmãos que já têm entendimento do jejum, puderem jejuar nesses dias, e principalmente a oração, estarem orando nesses dias, para que realmente aquilo que foi dito ali, né, que os critérios que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos dado um espírito de amor, de poder, de moderação, para que a gente também possa saber escolher com sabedoria, né, pedir graça para Deus, sabedoria, para que o Senhor realmente nos instrua neste momento. É um momento importante, o momento da igreja, o momento da escolha, né, dos presbíteros e diáconos, para que o Senhor realmente nos conceda do alto a sabedoria necessária para que a gente escolha da maneira como o Senhor deseja de fato. Então acho que esses dias é importante a igreja estar se colocando em oração, né, buscando a direção de Deus. Muito bom, César, exatamente. Confirmando em oração, não é? Aliás, pedindo para Deus nos guiar através da oração. Irmãos, eu gostaria só de fazer um lembrete. Como é gostoso a gente participar das reuniões de oração. Como tem sido importante a gente estar presente. Irmãos, e como tem sido bom também a gente estar aqui, e eu digo isso assim, mas principalmente a gente que está na liderança, né? Está com a nossa esposa do lado. Como isso tem me incentivado, né? E parece que isso vem confirmando ainda mais assim a graça de Deus, né, de estar presente, sabendo que nós estamos buscando juntos, eu e ela, junto com os nossos irmãos que estão reunidos, né, buscando uma direção de Deus para a comunidade. Né? Então é como se ela estivesse falando, eu estou com você, eu estou do teu lado. É lógico, as necessidades variam, né? As dificuldades de cada família variam, não é? Mas eu estou dizendo isso porque é uma realidade. Eu acho que a gente precisa também falar aquilo que é bom, não é? E tem sido uma bênção a gente participar nas reuniões de oração. Eu me sinto seguro quando eu subo nesse púlpito para compartilhar a palavra de Deus, porque eu sei que tiveram orando por mim. E eu estou debaixo da graça de Deus e não da sabedoria humana, não é? Então isso me dá segurança para continuar o trabalho. Não é?
Mais alguém ia falar? Raquel? Só um pouquinho. Eu acho que outra aplicação boa é essa parte de incentivar, que eu acho que, pelo menos eu tenho a impressão que poucas pessoas fazem isso, até eu mesma, de quando tem uma pregação, falar, nossa, irmão, isso aqui tocou, Deus falou comigo, eu consegui aplicar para a minha vida, que isso é uma parte importante. E também da gente, também, quando não entender, falar direto para o presbítero também. Quando a gente não gostar de alguma decisão também no ministério, falar com aquele irmão também. Eu acho que isso é difícil, porque isso gera confronto, e geralmente é muito mais cômodo para a gente ficar numa zona de conforto, e às vezes a gente acaba incentivando até a fofoca, né? Que não está no objetivo de Deus para a igreja. Exatamente. Quando a gente deixa de ir direto ao alvo, a gente pode abrir portas para a fofoca. Exatamente. Não é? Então não traz edificação fazer isso. Vá direto na pessoa e fale. Não é? É importante. O que a Raquel falou é uma grande verdade. Não é? Incentivar diretamente, não é? E também confrontar, se tiver que confrontar, também diretamente. Os presbíteros precisam estar preparados com o coração humilde para receber essas críticas. Irmãos, quantas críticas eu venho recebendo nos últimos tempos? Irmãos têm me ajudado a ver até mesmo na parte do próprio desenvolvimento da liturgia dentro do culto. Vamos mudar um pouquinho aqui. Irmãos, lá a gente fazia assim, assim, assado, e eu sinto falta de alguma coisa assim quando termina a reunião. Irmãos, tem irmãos e irmãs que chegam na gente e falam, e a gente leva isso para o presbitério, e a gente fala, nossa, por que a gente não viu isso? Porque nós somos homens. Que nós somos limitados. Se a igreja chega e fala, irmão, que tal essa sugestão assim, assim, assim? Gente, às vezes aquilo pode ser útil, não é? E é para edificação. O que não edifica é a fofoca. Quando a gente lança por outros lugares, não é? E a própria Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de coisa, não é? Quem esparrama a discórdia entre a igreja, não é? Contenda, exatamente, não é? Val? Danilo vai ficar com dor na perna hoje. É bom que já vai exercitando ainda. Só confirmando, né, a questão da responsabilidade de cada membro, que nós não somos meros espectadores, nós estamos aqui para assistir culto, nós nos reunimos para adorar o Senhor. Todos nós temos que ter esse propósito, né, esse propósito. E cuidar de fato, né? Se nós somos a igreja do Senhor, né? Nós estamos sendo formada, nós não somos a perfeita, né, igreja. O Senhor está formando, nós estamos sendo trabalhados para isso. Então todos nós devemos nos empenhar, nos santificarmos e buscar de fato diante de Deus as nossas responsabilidades para com o corpo de Cristo, né? Não ficar esperando só dos líderes, ou ficar sentado criticando, apontando o dedo, né? Eu sou a primeira, eu tenho minhas responsabilidades, meus deveres diante de Deus. Somado aos nossos irmãos, nós vamos crescer juntos. Então me impactou bastante quando você falou que a falsa doutrina leva a igreja para o inferno. Então, nós temos que preservar, né, a doutrina de Cristo dentro das nossas igrejas, no pequeno local. Nós temos que preservar. A igreja é esparramada, né? A igreja se completa em todo o mundo, né? Mas nós aqui no pequeno grupo, nós temos que preservar isso. Tá? Exatamente. Essa é uma forma, né, que nós vamos manter a igreja viva do Senhor. Amém? Amém. Exatamente. Pegando uma carona também no que ela falou, que a Val falou, é importante, irmãs, eu vou falar para as irmãs, é importante a gente entender, porque a gente pensa assim, a mulher não pode fazer nada na igreja, nem abrir a boca. Primeiro, está errado, porque não é isso que Paulo fala em Timóteo, não é que a mulher não pode abrir a boca nem para orar, não. Tem muita coisa que a mulher pode falar e fazer dentro da igreja. Precisa aprender tudo de novo quem pensa assim, não é? Outra coisa, é verdade, não é plano de Deus a oficialização de mulheres na liderança. Mas ela pode exercer, e tem muita coisa para as nossas irmãs
auxiliarem na edificação da igreja. Vocês nem imaginem quanto, não imaginam quanto, mas tem muita coisa. Então precisa também ter esse novo entendimento, não é? Porque vocês também, irmãs, também são junto com seus maridos, junto com seus líderes, para proteger a palavra que uma vez por todas foi entregue a vocês, a nós, os santos, não é? E as irmãs também fazem parte dessa apologia, dessa defesa, desse movimento de defender o evangelho com o próprio sangue, não é? Mais alguém? A Jaque chegou. Eu concluo, né, após esses estudos, e é também a minha oração, que o nosso voto não seja baseado em afinidades pessoais, esteja distante disso, mas ele esteja firmado naquilo que nós aprendemos aqui através desses estudos, baseado exclusivamente nos princípios de Deus. Para mim foi muito importante esse período, e eu quero que a minha oração é que isso se estenda para a nossa comunidade, que o nosso voto esteja distante de afinidades pessoais, mas esteja baseado na palavra de Deus e nos princípios de Deus para a igreja. Muito bom. Amém. Amém, irmã. Obrigado, irmã. A Lília? Exatamente. Eu acho que a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Então, se ela é a referência, também tem que ser a referência em tudo, né? E também na escolha dos nossos irmãos que vão nos guiar daqui para frente, né? A Lília? Eu queria pegar o gancho de dois irmãos. O irmão comentou ali e a irmã agora. Eu também acho que não deve ser por afinidades, que a gente não deve basear isso, se a pessoa... Você gosta ou não gosta do irmão, né? Tanto que no meu caso, eu nem tenho como dizer que seria por afinidade, porque eu conheço ainda muito pouco, né? Então, eu realmente estou aqui porque eu vejo necessidade de, pela palavra de Deus, eu orar e me basear pela palavra de Deus, como eu vou eleger o diácono e o presbítero, porque realmente eu conheço muito pouco os candidatos, né? Então, no meu caso, nem tem como mesmo ser por afinidades, mas eu concordo com a irmã. E aí o irmão que estava falando sobre a importância de a pessoa pregar e viver aquilo que ele prega. E eu vejo isso muito sério. Isso é muito sério porque estou acompanhando uma moça que ela está numa igreja e a decepção dela tem sido muito grande, dela e de toda a família dela. Porque aonde eles estão, eles não veem o pastor da igreja deles vivendo aquilo que ele está pregando. Então, isso tem trazido uma grande tristeza, tem trazido até feridas. Eu vejo que eles estão se sentindo feridos. Então, muitas vezes eles saem dessas igrejas e eles vêm, né, para uma igreja que eles aparentemente vê que é bíblica, só que aí eles não começam a ver as pessoas pregando, vivendo aquilo que prega fora do evangelho. Eles também falam, mas espera aí, eu acabei de sair de uma igreja que eu vi a mesma coisa e eu estou vendo de novo a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que dá eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que nós temos mesmo que orar pelos candidatos. Amém. Que estão, né, para que o Senhor venha realmente trazer essa responsabilidade a eles, que eles venham colocar isso diante do Senhor. E aqueles que não estiverem ainda enquadrados, que possam, como o Senhor falou, estarem orando e chorando aos pés do Senhor, para que Amém. O Senhor venha, né, ajudá-los em todas as dificuldades que eles ainda estiverem. Exatamente. Porque ninguém está perfeito. Se alguém chegar e falar assim, eu estou prontinho, gente, né? Tenho certeza que eu vou ser eleito porque eu estou prontinho. Pronto. Soberba. Esse não dá. Não serve. Porque já é a qualificação do diabo, né? Segundo Timóteo fala. É o pecado do diabo. Como é que ele caiu? Caiu por causa da soberba, não é? Então ele se achar completo, perfeito, pronto, está errado. Não é? É uma das desqualificações, se a gente puder chamar assim, né? Então é exatamente isso. Agora, precisa se esforçar. E um dos pontos é esse, não é? A gente perceber que as pessoas os irmãos estão se esforçando para tentar pôr em ordem a vida deles, não é?
E é lógico que algumas coisas são bastante claras, outras nem tanto. Paulo mesmo diz, não é? Não imponhas as mãos precipitadamente. Por quê? Porque o pecado de alguns homens evidencia rápido, o de outros não. Então, a igreja às vezes não tem bola de cristal. Eu vou saber o que o irmão fulano vai fazer daqui a um ano, por isso eu não vou escolher ele agora. Você não sabe o futuro, ninguém sabe. Mas o que você já tem evidenciado no teu coração, coloque em prática, com base naquilo que nós estudamos. Como a Lilian falou, a Jaque falou, o Marcos, dentro das qualificações bíblicas, não é? Não são critérios humanos, são critérios bíblicos, não é? Que a gente vai ter que aplicar. Né? Mais alguém? Breno? Sobre o formato da EBD, né, esse estilo de aula, é mais uma sugestão assim, futura. Particularmente foi muito edificante para mim e acredito que para a igreja também tem sido estudar um tema de forma mais prática, né? À noite, a gente tem tido muita vantagem, muita edificação com a pregação expositiva, né, como tem que ser, que é pregar a agenda de Deus, né, não tem como escolher um tema e destrinchar. Vai pregando o que está na carta, né, na agenda de Deus, e a gente é edificado também com isso. Mas a gente tem poucas oportunidades como igreja de fazer isso que a gente está fazendo, de pegar um tema, discutir, o membro dizer suas conclusões, suas aplicações. Então, acho que é um modelo interessante para a EBD, né? De forma que a gente discuta. Porque já que a gente já estuda expositivo à noite, acredito que uma sugestão seria fazer a EBD nesse formato, com temas mais práticos para a nossa vida cristã, como o César até citou o jejum, por exemplo. Sugestão de um tema futuro para a EBD, de fazer nesse formato de estudo. Vamos estudar agora sobre o jejum, vamos estudar agora sobre alguma outra disciplina espiritual. Algo mais aplicado e dessa forma que a gente está fazendo, mas como uma conversa, assim. Acredito que seja bem edificante para nós, como tem sido, né? Tá aí. Deus está falando para nós, né? Anote aí, candidatos, já vão anotar uma boa sugestão para o futuro aí, né? Para a gente aplicar. Gente, eu também gosto muito dessas aulas, né? Eu gosto muito, eu preciso sentar aí e ter gente que vem aqui pregar também. Me ensinar, eu preciso aprender. Deus queira que todos sejam profetas, como diz Moisés, né? O que mais? Mais alguém queria falar? Já temos até uma sugestão de formato aí de aula, gente. Isso é bênção, né? Então tá, irmãos. Vamos na paz então. Bom almoço a todos. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. E hoje é um dia maravilhoso, né? Hoje vamos participar da mesa do Senhor, né? Hoje temos a ceia do Senhor. Que graça! Vai ser muito gostoso estar em comunhão com os irmãos. Oremos então. Pai, nós te agradecemos porque cremos que o Senhor cumpriu o teu propósito nesses dias que estudamos sobre a eleição, esse formato que pela tua graça cremos que o Senhor nos guiou para adotarmos esse método de escolha de presbíteros e diáconos. E agora pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações, levando a outros irmãos e outras famílias também, que não estiveram presentes, a aprenderem com as gravações, com o que foi registrado já sobre essas aulas, e que assim toda a igreja esteja preparada, Senhor, e seja guiada pela luz da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo, para que faça a escolha segundo o Teu coração. Ó Deus, nós esperamos realmente um ministério bíblico, um ministério segundo o Teu coração, porque aí teremos segurança, teremos paz em meio às lutas, porque são grandes as lutas que virão. Por isso nós precisamos de homens de verdade. Ajude-nos, Senhor, e traga esses homens para nós, por favor. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.